Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Estamos de volta aqui na Cataflix, a plataforma do concurseiro, dando continuidade aí ao nosso estudo da Lei de Execução Penal. Na aula passada nós começamos o estudo do título 4, que trata dos estabelecimentos penais. O capítulo 1, né, a aula anterior, nós falamos das disposições gerais, né, a separação do preso provisório do preso condenado, os estabelecimentos prisionais. Agora nós vamos ver os estabelecimentos prisionais e suas espécies, cada uma delas. Então, nessa aula nós vamos ver do capítulo 2 ao capítulo 7, vamos ver da penitenciária, da colônia agrícola, da casa do albergado, do centro de observação e da cadeia pública. Então, acompanhe a leitura aí dos artigos, pessoal, que é fundamental vocês saberem a finalidade de cada um desses estabelecimentos prisionais. Lembrando, não confunda com a realidade. Você vai ter que responder aquilo que está escrito nesses artigos, nesses incisos. Então mantenha, caveira. Reginaldo, coloca em tela. Vamos ver aí o capítulo 2, vamos falar da penitenciária. Então vamos lá, o artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Pronto. Não quero mimimi, não quero discussão. Penitenciária é para o preso condenado no regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciária destinada exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 dessa lei. O que ele está falando aqui, pessoal? Aqui ele está falando, se o Estado quiser criar uma penitenciária de segurança máxima para presos condenados e presos provisórios, regime fechado, claro que preso provisório é só o regime fechado, né? Ele não tem sentença penal condenatória, ele ainda não está na fase de execução, ele está preso preventivado, mas um preso preventivado, a ideia, a privação da liberdade dele é uma medida cautelar para proteger a sociedade, tá? Então o Estado ele pode sim criar uma penitenciária de segurança média, assim como a União já construiu. Então vamos lá, artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. Presta atenção, volta aqui, Reginaldo, artigo 88. Ó, na penitenciária é um preso por cela. Isso é o que está previsto na lei. É isso que tem que ser feito. Ah, professor, mas eu sei que tem 10 numa cela. Eu já falei, para de mimimi. É um preso por cela. E aí vem os requisitos do parágrafo 1 dizendo o que essa unidade celular tem que ter. Então vamos lá, em tela, Reginaldo. Parágrafo único, são requisitos básicos da unidade celular. A linha A, salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, se você não sabe, é ventilação, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Tá? Então a penitenciária de Catanduva onde eu trabalhei, as paredes lá eram reforçadas, recheadas, né? Eram térmicas por causa da temperatura. É claro que não poderia ser a mesma coisa do que lá em Porto Velho, lá em Rondônia, tá? Então tem essas particularidades que tem que ser levado em consideração. A linha B, área mínima de 6 metros quadrados. Então pergunta de prova, a célula, né? A cela, né? A unidade celular, não é celular, pessoal, é de célula, tá? De célula. A unidade celular, tá? Vier a pergunta na prova, ela tem que ter no mínimo quanto? 8 metros quadrados, 9 metros quadrados? Você vai responder o quê? 6 metros quadrados, ok? 6 metros quadrados, no mínimo. Área mínima. Em tela, Reginaldo, artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres serão dotada de seção para gestantes e parturientes e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cujo responsável estiver preso. A criança não está presa, a criança está recebendo um atendimento. Então tem que ter creche a partir de quando? De 6 meses até 7 anos tem que ter uma creche para abrigar essas crianças.
e elas não estão presas, tá? Elas estão recebendo uma assistência. É isso que está falando o artigo 89. Vamos ver o parágrafo 1 do artigo 89. Coloca em tela, Reginaldo. São requisitos básicos da seção e da creche referida nesse artigo. Então vamos lá, acompanha aí a leitura, Caveira. Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional, em unidades autônomas e horário de funcionamento que garante a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Então não pode ser no centro da cidade, pode ser numa área afastada, mas também não pode ser muito afastado, né, para não restringir a visitação. Ok? Fica a dica. Então aí nós vimos as principais características da penitenciária. Agora vamos para o capítulo 3, vamos falar da colônia agrícola industrial ou similar. Reginaldo, coloque em tela aí para nós o artigo 91. Acompanhe a leitura, Caveira. A colônia agrícola industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Bom, colônia agrícola é para a produção de alimentos, industrial para a produção de bola, confeccionar determinadas manufaturas, e similar, professor? Bom, similar é aquela penitenciária lá no Japão, onde foi introduzido bicicleta com dínamo e toda a energia consumida no estabelecimento prisional é produzido pelos internos que ficam pedalando lá determinadas horas por dia. Ela não é nem agrícola, nem industrial, ela seria então similar. Pode ser feito isso também. Vamos lá, artigo 92. Então ela se destina a quem? Ao preso no regime semi-aberto. Ah, professor, mas em Roraima a penitenciária agrícola tem... Ah, meu Deus do céu, se for assim você vai reprovar. Não quero saber se a colônia agrícola aqui é preso no regime fechado, aberto, provisório, diabo 4. Não quero, tá? Você tem que entender o que está na lei, que a colônia agrícola industrial similar é para condenado no regime semi-aberto. Trabalha durante o dia e é recolhido à noite. Só isso. E de preferência trabalha na própria unidade prisional. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Então o que ele está falando aqui? O condenado pode ser alojado em compartimento coletivo? Na colônia agrícola industrial similar é diferente da penitenciária, que na penitenciária é um preso por cela. No regime semiaberto pode ter celas coletivas, alojamento coletivo. É isso que está falando o 92. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas. A linha A seleção adequada do preso, né? Tem que fazer aquela separação dos presos pela sua periculosidade. A linha B, o limite de capacidade máxima que atende os objetivos de individualização da pena. Então, colônia agrícola não pode ter também superlotação, senão não vai ser possível o tratamento penitenciário individualizado. Fica a dica. Ok, Caveira? Então, nós encerramos aqui o capítulo 3 da colônia agrícola industrial similar, que é para o condenado no regime semi-aberto, tá? Fica com a letra da lei na hora de responder a sua questão. Delete, dê um reset nos fatos concretos reais da atualidade. Lembrando que a prova não vai ser de atualidade, é em cima da lei de execução penal. E a execução penal é bem clara. Penitenciária, regime fechado. Colônia agrícola industrial, regime semiaberto. Penitenciária, um preso por cela. Colônia agrícola, né, pode haver unidade coletiva de internação. Tanto uma quanto outra não podem ter superlotação. Então fica a dica. Agora vamos entrar no capítulo 4, que vai falar da casa do abergado. Reginaldo, coloca em tela aí o artigo 93, capítulo 4, da casa do abergado. Acompanha a leitura, Caveira. A casa do abergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de final de semana. Então, a casa do abergado
é para cumprir a pena no regime aberto e também é utilizado para o cumprimento da pena restritiva de direito, que é a limitação de final de semana, tá? Então vamos lá, pessoal, 94 aí, acompanha a leitura. O prédio deverá situar-se em centro urbano. Ao contrário da penitenciária e da colônia agrícola, a casa de albergado tem que estar dentro do município, tem que estar dentro do centro urbano, né? Então vamos lá. Separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculo físico contra a fuga. O cara já está no regime aberto, já está pautado na confiança, já tem que estar trabalhando, tá? Então não há mais necessidade de medidas contra a fuga, é uma casa normal, tá? Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, ao qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Então essa é a finalidade também. Parágrafo único. Os estabelecimentos terão instalações para o serviço de fiscalização e orientação dos condenados. Evidentemente, se ele está na casa do albergado, está cumprindo um regime aberto e ele não cumpre as obrigações, os deveres dele previstos na lei de execução penal, comete falta grave, e ao cometer falta grave ele volta lá para o regime fechado, tá? Então por isso que tem que ter acompanhamento e fiscalização. Fica a dica. Então encerramos aqui o capítulo 4 da casa do albergado, regime aberto, penitenciária regime fechado, colônia agrícola semi-aberto e a casa do albergado aberto. E agora nós vamos para o capítulo 5, coloque em tela, Reginaldo, o artigo 96, vamos falar do centro de observação. Qual é a finalidade do centro de observação? Estabelecimento prisional próprio também, vamos lá. Artigo 96, no centro de observação realizar-se-ão, né, os exames gerais e criminológicos, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Artigo 97. O centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo ao estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na forma do centro de observação. Então, o centro de observação, ou centro também de pesquisa criminológica, é para fazer a classificação e individualização da execução da pena, né? Então, fica a dica. Nós já vimos isso no início da execução penal, tá? Nós temos o exame de classificação feito pela comissão técnica, tem o exame criminológico feito pelo psiquiatra e psicólogo, e nós temos o exame do perfil genético feito pela polícia criminalística. Então nós já vimos isso lá no início da execução penal. Então a comissão técnica de classificação, né, pode fazer esses exames na falta do centro de observação. Então vamos junto, capítulo 6 do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Agora isso aqui é um estabelecimento prisional impróprio, vamos junto. Coloca em tela, Reginaldo, artigo 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referido no artigo 26 do Código Penal. É aquele que retira a pena do agente. Se ele for absolutamente incapaz, isenta ele de pena. Se ele for parcialmente incapaz, reduz a pena, mas também pode ficar sujeito a uma medida de segurança, pode ser internado, vai depender do juiz, ok? Então vamos lá, então o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina a esses internados. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 88 dessa lei. A gente já viu, e vamos lá, porque praticamente está no regime fechado, né? Então vamos junto. Artigo 100. Os exames psiquiátricos e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Então, o exame psiquiátrico é obrigatório. Artigo 101. O tratamento ambulatorial previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local
com dependência médica adequada. Tratamento ambulatorial, a pessoa não precisa ficar internada. Ela vai lá receber seus medicamentos controlados e volta para casa. E esse atendimento pode ser dado tanto no hospital ou como em outro local. Aqui nós só temos o Coronel Mota, né? Que a pessoa vai lá tomar seu remédio, mas nós não temos hospital de custódia ou hospital psiquiátrico aqui, ok? Mantém. E lembrando, a pessoa só fica sujeita a medida de segurança, mesmo ele sendo doente mental, só vai ficar sujeito a medida de segurança se ele tiver praticado uma conduta prevista como crime ou contravenção penal. Fica a dica, tá bom? Vamos lá para o capítulo 7 agora, Reginaldo. Coloca em tela, da cadeia pública, para a gente encerrar aqui dos estabelecimentos penais. Artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Voltando aqui de novo. Professor, mas a cadeia pública tem preso condenado. Ah, rapaz, eu não vou nem falar mais nada para você. Cadeia pública para preso provisório. Essa é a finalidade da cadeia pública. A realidade não nos interessa, não é a prova de atualidade, então você vai ficar o que está escrito no artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Artigo 103. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em um local próximo ao seu meio social e familiar. Artigo 104. Os estabelecimentos de que trata este capítulo serão instalados próximo do centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e o seu parágrafo único dessa lei. Evidentemente que a cadeia pública, o cara está no fechado, tem que ter segurança, tem que ter mecanismo que evite a fuga. Então nós vimos os principais estabelecimentos prisionais, a destinação e a finalidade de cada um. Penitenciária, preso, condenado a pena privativa de liberdade no regime fechado. Colônia agrícola, industrial, similar para preso condenado no regime semiaberto. Casa do albergado para preso condenado para cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto, bem como também para o cumprimento de medidas cautelares para as penas restritiva de direito, limitação de final de semana e obrigatoriedade de frequentar cursos. Aí os 5 nós vimos do centro de observação e que também tem que ter próximo ao estabelecimento prisional para fazer a classificação, para determinar a individualização do condenado. No capítulo 6 nós vimos do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, estabelecimento prisional impróprio, né? Pode ter também o tratamento ambulatorial que pode ser realizado neles. Isso aqui é para quem está numa medida de segurança, para quem foi absolvido com base lá no artigo 26 do Código Penal, que excluiu a culpabilidade do agente, isentando ele de pena, mas sujeitando ele a uma medida de segurança de internação. Tá? Então fica a dica. E o capítulo 7 nós vimos da cadeia pública. A cadeia pública é um estabelecimento prisional próprio destinado a preso provisório. Letra de lei, né? Mantém caveira, sangue no olho, caneta na caveira, vai buscar a sua vaga no seu concurso público. Tamo junto, mantém caveira.